TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Hoje, o programa de hoje, eu vou conversar com um amigo aqui, uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, desde o tempo que era secretário de esporte lá atrás, no governo da Luziane, hoje já no segundo mandato, já foi líder de governo, secretário de Cultura, e agora volta à Câmara com a missão de melhorar a educação de Fortaleza. Eu estou falando do meu amigo vereador Evaldo Lima, grande figura, professor, e uma pessoa que eu tenho admiração, e se quiser seguir esse ramo aqui, ele não sei que não quer, né? Porque é jornalista também, assim, é radialista também, e tem uma voz espetacular, uma voz de veludo. Obrigado pela vinda aqui, Evaldo. Fiquei feliz com a sua presença. Não, especialmente é importante conversar com um amigo, a amiga que acompanha o Pela Ordem, mas especialmente é muito importante a gente ter amigos por perto. Eu acho que nesses tempos de uma certa intolerância, de muita pressa, de muitos fundamentalismos, é importante dialogar, né? É importante conversar, é importante para a construção da própria democracia. É um prazer estar aqui, Carlos Frederico. O Evaldo, professor Evaldo, acompanhei como secretário, acompanhei como líder do governo, primeiro governo do Roberto Cláudio, acompanhei também como professor, como um homem da cultura. Nós temos muito para falar sobre a cultura do estado de Ceará, de Fortaleza, e eu fiquei feliz de tê-lo aqui comigo, porque o professor Evaldo é isso aí que ele disse mesmo, ele é uma pessoa aberta ao diálogo e a gente está precisando nessa época. Por falar nisso, professor Evaldo, uma coisa vai puxando outra, a gente vai fazendo aqui o programa, eu me lembrei de uma coisa aqui agora, eu queria a sua opinião. Há muita gente trabalhando para que haja esse distanciamento, essa tensão, esse cabo de guerra, esse maniqueísmo fique mais forte no Brasil. Eu vou lhe dar um exemplo claro disso. Eu fiquei muito preocupado. Agora há poucos dias foi exibido aí no Netflix aquele Porta dos Fundos, né, que atinge diretamente a fé católica. Independente se você é católico, se é evangélico, se é protestante, eu acho uma coisa sem nexo, não tem muita graça, e atingiu diretamente, no meu entender, a fé das pessoas. Já no clima tensionado que existe hoje entre tudo isso e esse entendimento. A Assembleia Legislativa votou. A Câmara também. A Câmara também. A Assembleia votou e uma nota de repúdio, a Câmara também votou uma nota de repúdio. E a gente fica preocupado porque esse tipo de coisa, sem necessidade, só cria essa tensão e os extremos ficam brigando. E os grandes problemas do Brasil, que eu sei que você se preocupa, como eu sei que você se preocupa com os problemas municipais, ficam à margem. Como é que você está vendo isso? Eu acredito que não há alternativa ao fundamentalismo, ao sectarismo, à estreiteza. Isso faz muito mal ao país. Eu defendo também que não existe nenhuma alternativa à democracia. Os muitos problemas da democracia devem ser resolvidos com mais democracia, com mais participação popular. O Winston Churchill, o premier britânico da Segunda Guerra Mundial, e que é uma referência intelectual e da trajetória política, que dizia que a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras. E me angustia muito esse cenário de sectarismos, de fundamentalismo, de estreitezas, de certezas, porque a gente já viu essa história antes. E essa história ela não acaba bem, Eu acompanhei esse debate do Porta dos Fundos e assisti também o episódio. Não gostei, mas nem por isso eu defendo a moção de repúdio àquilo lá. O grupo inglês, o pano de fundo, né? Vamos esquecer a emoção. O que eu discuto aqui é que muitas vezes a gente que é plural, que é aberto, que é progressista, a gente discute que há uma certa tensão e há uma repulsa, há uma discriminação ao homossexual, há uma discriminação. E eu digo sempre, isso piorou e tensiona com atitudes desse outro lado. Sim. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Porque se continuar havendo isso aqui de um lado, vai haver, do outro lado, uma reação muito mais desastrosa do que até aquela agressão. Porque quando o cara pensa em fazer um negócio, rapaz, 90% da população é cristã. Esqueça
qualquer fundamentalismo religioso, que está em moda hoje, esqueça. Eu estou falando nem como católico, mas eu estou querendo falar da seguinte maneira, Valdo. Esqueça tudo isso. Vamos colocar o seguinte, é só uma questão de respeito ao outro. É justamente o que quem é homossexual, quem é LGBT, quem tem um pensamento diferente, quem cobra o respeito ao outro. Tem que se né? dar o respeito também, entendeu? né? Não, então, para não agredir, eu, por exemplo, eu fiquei muito chateado com isso, sabe por quê? Porque gera discussão de novo, gera o pensamento de novo e gera essa reação de novo. E o Brasil vai ficando de novo nos extremos e o mais importante deixa de ser discutido. Veja bem, eu sou católico, sou de uma família católica, sou casado há 30 anos, tenho uma relação absolutamente estabilizada com a minha esposa, com os meus 2 filhos. Essa pauta de costumes, essa pauta comportamental, ela não faz parte das minhas prioridades. Eu tenho algumas prioridades. A mais fundamental delas é o compromisso com a educação e com a educação pública, porque eu venho, inclusive, dessa origem da escola pública, né? Essa é a minha trajetória. Eu tenho um campo, tenho um lado e tenho a origem. Mas eu também acredito que a melhor solução para esse tipo de questão, a gente diverge em relação ao conteúdo de uma determinada série, é mudar o canal, Num tempo pretérito aí, tem um grupo inglês chamado Monty Python, que tem um seriado extraordinário chamado A Vida de Brian. Eu acho que a vida de Brian é a história de uma personagem que nasce numa manjedoura vizinha a de Jesus, é uma comédia, um grupo famoso em inglês, e a partir daí vai se desenrolando a história do Brian, numa sátira à história ao nascimento de Jesus. A história do Porta dos Fundos tentou ali dialogar com a vida de Brian, mas não tem a mesma qualidade do grupo Monty Python em inglês. Mas eu acho que a melhor solução é mudar de canal, porque na verdade a gente não pode... A censura sempre faz muito mal para a arte, para a cultura. Aí não seria censura, né? Porque não houve censura. Até todo mundo assistiu, essas noções, né? De repúdio... Todo mundo assistiu, não era censura. Aí no caso tem aquele pessoal que reação ao fato. Não vi e não gostei. Pois é, a gente tem que procurar ver as coisas ruins. Um dia desse eu tive que ver uma cena horrível, inclusive lá daquele massacre que houve eu acho que foi o último massacre, e aí eu tive que ver umas coisas que eu jamais pensei em ver e o ser humano fosse capaz de fazer. Numa dessas cadeias aí, eu não sei se foi o do Maranhão ou foi lá o de Manaus, foi um desses dois, não foi do Maranhão não. Mas eu tive que ver para poder... Saber que isso o ser humano é capaz daquilo, né? Existe uma coisa, Carlos Frederico, que Hannah Arendt, né, a pensadora Hannah Arendt, ela fala da banalidade do mal. Ela se referia ao julgamento do Eichmann, que foi um dos carrascos do nazismo na Alemanha. E no julgamento do Eichmann em Jerusalém, quando perguntavam por que tantas atrocidades, ele falava, ele se comportava como se ele fosse um burocrata. Eu apenas cumpri ordens. E ele fazia, banalizou, né? Ele encerrava dizendo: o que você faria se estivesse no meu lugar? E a Hannah Arendt escreveu a banalidade do mal. Como é que um burocrata cometia tanta barbaridade? O que o ser humano é capaz também de fazer de barbaridade. O Caetano Veloso é que diz que, tem uma canção do Caetano Veloso que ele fala: a mais bela nação, na época mais podre, compõe-se de possíveis grupos de linchadores. Então a gente fica pensando até que ponto esse cidadão comum, esse homem de bem, por vezes acaba sendo capaz também de atos extremos e bárbaros. É bom você lembrar isso aí, é bom que aquelas cenas do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, principalmente lá em relação aos judeus, sejam mais repetidas. É preciso. O mundo está chegando à intolerância, quem tem medo e até isso se repita, né? Então, por isso mesmo, e é importante a gente falar aqui no final do ano, nós estamos muito próximos do Natal, esse é o último programa, eu tive a honra de ter o Evaldo aqui, no último programa pela ordem aqui do ano de 2019, e eu vou ser sincero, eu estou com medo do que está virando o nosso país. Porque eu convivi a minha existência, os 55 anos nesse país, que as coisas eram mais naturais, se aceitavam com mais... As diferenças. A diferença. Né? De hora para outra, o Brasil passou a ser um país de pessoas intransigentes, intolerantes, azedas, pessoas tristes, O Brasil era um país da alegria, né, Evaldo? Há bem pouco tempo atrás, né? É verdade. E o que assombra também é que, eu não sei se você reparou, Carlos Frederico, ou talvez o amigo do Pela Ordem, a gente tenha observado que determinadas ideias muito ruins
acabam saindo dos porões, né? Acabam saindo da escuridão onde é que estavam essas criaturas. Agora está ressurgindo um movimento integralista. O integralismo, o movimento comandado pelo Plínio Salgado, ali naquele radicalismo ali do Entre Guerras, o integralismo era a versão tupiniquim do fascismo. Do fascismo, né? O Ceará teve uma certa expressão naquela época. A Legião Cearense do Trabalho, a Liga Eleitoral Católica, tinha claramente uma inclinação para o fascismo, para o integralismo, enfim. Mas isso foi superado, isso foi colocado numa espécie de lata de lixo da história. Depois aí quando você lembra a tragédia do Holocausto, de 4 a 6 milhões de judeus que foram mortos nas câmaras de gás, judeus, homossexuais, comunistas, ciganos, enfim, todos esses atores que foram perseguidos pela barbárie nazista, é importante que a gente conheça a nossa história, mas agora também uma história de um revisionismo histórico, uma negação das evidências daquilo que se produz na academia. Eu acho que a gente vive uma era pré-iluminismo, e eu sou herdeiro de uma tradição iluminista, e uma tradição que respeita a diversidade, que respeita quem pensa diferente. Não há o menor problema, eu tenho amigos das mais diferentes correntes políticas, filosóficas, e dialogar com respeito é uma necessidade e é uma exigência da democracia. É importante que a gente tenha essas diferenças. O problema é que hoje as pessoas têm muitas certezas, né? Você é dono da verdade, é dono da razão, e quem pensa diferente de ti é teu inimigo. Não pode ser assim. E esse tensionamento tem levado o Brasil para uma situação complicada. Nós tivemos problema na eleição passada, inclusive da gente duvidar da nossa democracia, onde você vai para uma eleição em que a mentira prevalece acima de qualquer coisa, né? Foi uma eleição recheada de fake news dos dois lados, uma coisa absurda. Quer dizer, você hoje tem até medo de se candidatar, uma pessoa, eu sei se você vai se candidatar aqui, o cara monta aqui uma fake news, divulga ela, né, professor? E você vai ter que provar a inverdade que lançaram contra você. Quer dizer, ficou com uma situação complicada, né? Complicado demais. E a fake news é a história, é a notícia falsa, né? Puramente falsa. E a gente tem uma infinidade de exemplos horrorosos, desconstrutores de reputação, desconstroem a... Pois é, justamente esse é o grande problema. A fake news e a pós-verdade. A pós-verdade, ela tem algum elemento de verdadeiro, mas tem mais um apelo emocional, um apelo que também é absolutamente irracional. Veja bem, isso flerta com o fascismo. Porque uma das características do fascismo é exatamente o irracionalismo, o desprezo àquelas compreensões que procuraram explicar o mundo de uma forma racional. Então essa vertigem da pós-modernidade, do admirável mundo novo, na verdade é uma ameaça à razão, é uma ameaça, assim, não é à toa, meu caro Carlos Frederico, não é à toa que tem emergido aí terraplanistas, não é? Gente que acredita que a Terra é plana e outras ideias as mais absurdas. Há um movimento de combate às vacinas. Combate às vacinas. Uma loucura. Uma loucura. E por conta me disso, permita. A gente já tem consequência, né, Evaldo? Sim. Tá aí o sarampo voltou, tá aí doenças que estavam erradicadas no Brasil estão voltando, né? Por conta disso aí. Essa insanidade, ela traz consequências nefastas. Esse movimento anti-vacina é uma tragédia. Os terraplanistas você leva no ridículo apenas há uma certa influência de um certo Napoleão de Hospício que mora lá na Virgínia, de um certo astrólogo, enfim. Louco, né? Mas você leva no folclore, o problema é o movimento contra as vacinas. As consequências para a saúde pública são nefastas. Então, a gente... Eu vi uma média desesperada. É um tempo, Carlos Frederico, que a gente precisa reafirmar o óbvio. É preciso repetir o óbvio. As vacinas são importantes. A democracia foi um avanço civilizacional. É preciso respeitar quem pensa diferente da gente. É preciso aprender a conviver com as diferenças. Que tempos ssão esses que a gente precisa repetir o óbvio? Isso a gente está falando aqui, eu acho, as pessoas podem até achar, e tem muito assunto específico para entrar, mas esse assunto que o professor Evaldo, a gente acabou caindo nele aqui de uma forma natural, é importante a gente falar sempre, porque o Brasil e o mundo vive esse conflito hoje
da extrema esquerda e da extrema direita, em que a gente tem que procurar uma maneira de sair disso. Você vê hoje o que tem de brasileiros sofrendo nos Estados Unidos, Sim. pelo simples fato de procurar uma vida melhor no outro país, né? O que tem de brasileiros sofrendo na Europa. E alguns países da Europa hoje estão com atitudes terríveis, né? Estava vendo agora na Índia, esse novo premier da Índia, ele tem a possibilidade de ele expulsar da Índia 200 milhões de muçulmanos. Você já pensou o resultado de uma política dessa para o mundo? E veja bem, Carlos 200 Frederico. milhões de muçulmanos. Em um país só. Já pensou o resultado que pode trazer isso, a consequência para o mundo, né? E aquela região ali é uma região que assombra a humanidade. A gente está falando aqui do país que nasceu da militância, da construção política de Mahatma Gandhi. Tem uma cena interessante do Gandhi, um soldado britânico com um fuzil na cabeça do Gandhi, e o Gandhi diz: a nossa causa é a independência da Índia, e por esta causa nós estamos dispostos a derramar o nosso sangue, e não o vosso. A Índia faz o Império Britânico das Índias, né? a maior pedra preciosa da coroa britânica. Quando veio a independência da Índia em 1947, os muçulmanos fundaram o Paquistão e os hindus fundaram a Índia. A região fronteiriça ali entre a Índia e o Paquistão, a região da Caxemira, é uma região em permanente tensão. E não custa lembrar que ambos os países, a Índia e o Paquistão, possuem bombas atômicas. Então a gente fica assombrado com esses muçulmanos, são exatamente os muçulmanos do Paquistão que reavivem ali as diferenças e os ódios entre hindus e muçulmanos. Eles foram aceitos, né? Mas agora ele está botando a questão religiosa acima até do tratado que foi feito na época da imigração. Foi 74 isso? Os tratados de paz entre a Índia e o Paquistão. E a gente está num período de Natal. Não custa lembrar também que a razão maior dessa festa é a mensagem de Jesus. E Jesus foi um imigrante, filho de imigrantes, José e Maria, que nasceu numa manjedoura e também produto de uma certa perseguição. Então a gente precisa mais e mais aprender a mensagem do cristianismo de amai-vos uns aos outros. É boa lembrança essa daí. Boa lembrança do Evaldo que o cristianismo pelo mundo tem sido de perseguição. O Estado Islâmico, no ano passado, matou centenas de cristãos lá naquela região que é muito tensionada, ali no Iraque, ali da Síria, Ave Maria. Eu vou para um rápido intervalo e volto já conversando com o professor Evaldo. É um instante só, não sai daí não, já dos nossos problemas aqui, Tupiniquim. Volto já, sai daí não, um instante só. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do meu programa, do seu programa, do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Professor Evaldo, deixa eu voltar aqui para a nossa terra aqui, botar os pezinhos aqui em Vamos sair da Índia e do Paquistão e vamos aqui para o Ceará. Já tem problema demais aqui. Deixa eu lembrar de uma coisa aqui. O prefeito mandou para cá uma reforma, não é uma reforma administrativa, porque na realidade ela muda. É como mexesse no organograma de que administra essa cidade, né? O prefeito está propondo mais 6 secretarias. A gente sair de 6 regionais e iria para 12 regionais. Não sei se tem alguma mudança aí a nível de secretaria municipal. Mas eu queria lhe fazer essa pergunta. Quem inventou essa história toda foi o nosso querido ex-prefeito Juraci Magalhães. Ele colocou
e pensou muito bem. Uma cidade do tamanho de Fortaleza não tinha condição de ser centralizada a sua administração. E ele descentralizou a administração. No início, professor Evaldo, funcionou muito bem. Depois, devido à política da educação, à política da saúde, se viu a necessidade de centralizar as ações para poder distribuir igual. E as regionais foram perdendo força. E os secretários das regionais, antes de chamar de prefeitinho, foram perdendo força também. Como é que o senhor vê isso? Essa mudança é necessária? Vão devolver a força dessa regional? O senhor já foi líder do prefeito Roberto Cláudio, no primeiro mandato. O senhor sabe muito bem como é que funciona o pensamento do prefeito Roberto Cláudio. Me diga aí. Me permita aqui, Carlos Frederico, prestar uma homenagem a alguns nomes da história do Ceará, da história política do Ceará. A gente, por vezes, a gente vive um enorme, um imenso agora, um interminável agora, e acaba não respeitando a trajetória de determinados homens públicos. O Vigílio Távora, na minha modesta opinião, foi o maior estadista da história do Ceará. O maior estadista da história do Ceará. O Juracy Magalhães foi hoje, com a distância e o equilíbrio e a serenidade que o tempo possibilita, o tempo que é sábio, que é senhor da razão, vou citar duas marcas muito importantes do Juracy, que as pessoas têm a lembrança do Juracy, o tocador de obras, né? O tocador de obras, o homem que revolucionou a cidade. Mas vou falar duas questões aqui. A primeira, a questão dos terminais de ônibus da cidade. Você imagina a revolução, a solução genial da engenharia, da mobilidade, do tráfego, do transporte público, que foram os terminais de ônibus. É bom que a gente faça justiça. Essa foi uma grande revolução nos transportes urbanos de uma metrópole, e isso é um legado do Juracy Magalhães, a não necessidade do cidadão pagar uma nova passagem, fazer uma integração no terminal e assim se deslocar pela cidade. Essa é uma herança do Juracy. O senhor falou de dois visionários aí. Sem dúvida. O ex-governador Vigílio Távora, ele criou o Cambeba. O que imagina? O Cambeba foi criado pelo senador Vigílio, cara. Eu queria dialogar com o Vigílio Távora, porque o Vigílio Távora foi o homem que, a gente poderia falar da energia elétrica, Paulo Afonso, enfim. Mas eu queria falar de planejamento, de instituto de planejamento. O Vigílio Távora foi o homem que pensou o Estado de forma estratégica a partir de uma perspectiva de planejamento, e não apenas de um governo, mas da permanência do Estado. Eu estou fazendo essas observações, citando o Vigílio, citando o Juracy, para dialogar com essa mensagem, a mensagem 69, de 12 de novembro de 2019, do prefeito Roberto Cláudio. Eu escutei o seu programa, as críticas que foram feitas pelo vereador Guilherme Sampaio, que é um parlamentar que eu tenho respeito e que é o líder da oposição na Câmara Municipal, sobre a mensagem do prefeito. O argumento do vereador oposicionista dizia respeito especialmente ao fato de que a gente está nos estertores da gestão do prefeito Roberto Cláudio. Está acabando aqui a gestão no ano vindouro. Mas o problema é que a gente não está falando de gestão, a gente está falando de permanência e de planejamento. Esse desenho administrativo da cidade, de 12 secretarias executivas regionais, foi uma elaboração dos fóruns de participação do Instituto de Planejamento de Fortaleza, conduzido pelo secretário Eudoro Santana. E a partir desse desenho é que a cidade de Fortaleza foi distribuído ocorreram 89 reuniões nos diferentes territórios da cidade, e a partir daí viu essa nossa nova configuração. Quando você distribui a cidade em 12 secretarias regionais, você está ampliando os mecanismos de participação cidadã, de democracia participativa, a partir das diretrizes do Instituto de Planejamento. E eu tenho escutado também alguns opositores têm afirmado o aumento de despesas. É exatamente o contrário. A fundação dessas novas regionais desaparecia o cargo de secretaria executiva nas atuais secretarias regionais e várias outras coordenações. Diminui despesas e aproxima mais ainda o poder público municipal dos cidadãos de Fortaleza, acaba descentralizando.
Eu não tenho certeza, você faz uma observação muito pertinente, porque na gestão do prefeito Juracy Magalhães, as regionais elas realmente eram muita força. Os secretários regionais eram quase que prefeiturinhas, né? Alguns até eram chamados como tal. E elas foram sendo esvaziadas através dos anos, através das gestões. Eu não sei se isso vai acontecer porque a saúde é centralizado. A fiscalização, tem a AGEFIS, a educação, é centralizada a política de educação. Então as regionais acabam sendo uma espécie de ouvidoria da cidade, acaba sendo um canal permanente de participação dos cidadãos em relação às suas necessidades mais imediatas. Mas eu acho que esse novo desenho administrativo aproxima a gestão municipal dos cidadãos de Fortaleza. E essa pretensão do prefeito Roberto Cláudio, essa mudança está acontecendo agora, já é imediata, vereador? A implantação dessas 12 secretarias? Agora, né, no final desse ano legislativo, foi encerrado exatamente com a aprovação da mensagem. A mensagem é uma lei e o prefeito Roberto Cláudio já pode iniciar essa nova configuração político-administrativa. A gente está já quase no final de 2019. Eu acredito que isso deva acontecer no início do próximo ano. E o orçamento já contempla essa contempla, já tem esse desenho das regionais. Isso aqui já está previsto a partir da lei orçamentária. Isso foi votado, não custa... deixa eu fazer aqui um elogio também ao prefeito Roberto Cláudio. O prefeito tem uma grande qualidade. Ele é cercado de gestores que têm muita competência técnica. Eu me refiro aqui ao secretário Felipe Nortingan, que é o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, ao secretário Jurandir Gugel, secretário de Finanças, o próprio secretário Samuel Dias, secretário de Governo, a secretária Dalila Saldanha, de Educação. Então, as boas respostas têm a ver também com uma grande equipe de secretariado que a gestão do prefeito Roberto Cláudio conseguiu montar. E essa mensagem ela foi aprovada junto com a lei orçamentária que prevê essas mudanças administrativas para o ano vindouro. Só para fechar, você falou num seminário, especificamente, foi aquele feito pelo Eudoro? Pelo Eudoro. Pelo pai do governador atual, Eudoro Santana. Aquele feito aqui na Câmara Municipal ou aquele lá da Assembleia? Na verdade, ele realizou aqui na Câmara, realizou na Assembleia, mas realizou nos territórios. E foram mais de 89 assembleias territoriais. O Eudoro é um democrata, né? O Eudoro tem determinadas personalidades políticas do Ceará que se alimentam do diálogo com as pessoas. Foi presidente do Inesp lá. Do Inesp, sim. Foi um grande... Hoje o Inesp está sendo conduzido, eu acredito que é pelo João Milton. Esteve aqui comigo, onde você está sentado aí. Ao mês passado, está tendo muito trabalho lá. Muito trabalho. Ele agora está com muita inovação. É apaixonado. O João Milton é um homem muito competente. Mas nada mesmo, ele está puxando dados e quadros e informações detalhadas, entendeu? De DH, da questão educacional. Rapaz, espetacular. Eu tô pegando muito dado com ele lá, muito importante para a gente poder ter... Para um programa que tem as características do Pela Ordem, que é um programa que tem aprofundamento no debate, os dados que o Inesp acabam reproduzindo, a produção acadêmica, o compromisso com a gestão, com a governança, é absolutamente fundamental. E como instrumento auxiliar dos mandatos dos parlamentares, do Tribunal de Contas do Estado, do governo, das prefeituras... Faça uma visita a ele lá, Sim, faça uma visita a ele, farei. Que ele tem muita coisa. Inclusive foi Fortaleza, eu estava discutindo, ele é educação de Fortaleza, em cima de dados, entendeu? Do tempo da Luziane para cá. Eu fiquei muito feliz, porque... ali você não fala besteira, né? Ali você mergulha com certeza no que você está falando. Um abraço para o meu amigo João, que esteve aqui, vou trazer ele de novo aqui ainda. Mas deixa eu, já falando nessa questão de Fortaleza hoje tem coisas que só acontecem aqui. Estava pela Assembleia de manhã, conversando com um amigo, colega da gente de imprensa, e tinham fazendo uma crítica forte ao prefeito Roberto Cláudio. Parece que acabou a cidade, ninguém consegue andar, é obra para todo lado, mas fala isso. O adversário do homem dizendo isso, está elogiando. Então, sobre essa crítica que está sendo feita ao prefeito Roberto Cláudio, que é obra para todo lado, o prefeito Roberto Cláudio teve um problema no planejamento da execução desses recursos, né, Evaldo? Vamos falar. Tinha um recurso de fora, que inclusive estava no Senado para ser aprovado, não foi a tempo, e o prefeito Roberto Cláudio, inclusive, com altruísmo e a participação do senador Tasso Gereissati, apesar de ser adversário, conseguiu aprovar esses recursos.
E o prefeito resolveu fazer as obras que ele tinha planejado fazer. Vai dar tempo, Evaldo? Ou isso vai ficar aí você como homem da base, foi lei do governo? É muita obra mesmo. É muita obra. O que me parece realmente impressionante é que a gente vive um cenário de estagnação da economia, um cenário em que as prefeituras estão tendo muitas dificuldades, prefeituras e governo do estado. Vou dar um exemplo aqui, o Rio de Janeiro, né? o Crivella lá no Rio de Janeiro, ele não está conseguindo honrar a folha de pagamento do funcionalismo público municipal. E agora vai ter um colapso do lixo. Colapso, você imagina, a gente já teve experiências assim aqui em Fortaleza. E eu estou citando o Rio de Janeiro, mas poderia citar, porque o Rio de Janeiro é o exemplo mais trágico da tragédia brasileira. O Rio tem muito dinheiro, tem royalty, coisa que a gente não tem, e está na situação dessa. Né? E o prefeito Roberto Cláudio, a gestão do prefeito Roberto Cláudio, ao revés de todo esse cenário adverso nacional, ele conseguiu financiamento internacional do BID, do BIRD, do Banco Mundial, esses financiamentos internacionais que somente puderam se materializar a partir de uma articulação no Senado Federal, um papel realmente importante que deve ser creditado aqui a responsabilidade dos nossos senadores, e isso torna possível uma série de investimentos na infraestrutura, no saneamento, nos bairros mais periféricos e também no cartão postal da cidade, que é a nova Beira-Mar. Quer dizer, e aí você tem na educação escolas de tempo integral, na saúde, postos de saúde, com todas as dificuldades de quem defende o Sistema Único de Saúde, na mobilidade urbana, é muita obra. Mas você acha viaduto, que túnel, ciclovia. Vai dar para terminar isso? Esse é o desafio. Eu creio que sim. Tem umas coisas curiosas, viu, Carlos? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Você chega na Beira-Mar, ela está completamente mudada e transformada em uma obra espetacular, né? Eu estava conversando aqui com alguns vereadores, aqui onde o senhor está sentado aí, e quando eles começam a relatar a relação de obras que eles pediram ao prefeito para cada bairro, eu fico horrorizado. Eu digo, rapaz, será que vai... Quer dizer, o prefeito Roberto Cláudio, ele está conseguindo uma marca, aquela marca que o doutor Juraci tinha, né? Que a gente falou aqui. Por exemplo, os gargalos dessa cidade, os principais gargalos em termos de mobilidade urbana, ele tentou resolver. E o mais importante, ele está indo além. Né? Nunca ninguém pensou que a Guanabara pudesse partir da prefeitura, que ali é um problema seríssimo, histórico que ele enfrentou. Né? Agora ele está enfrentando outro problema grave, que é a duplicação daquele viaduto, né? A prefeitura ali, né? Sim, no macro ali, né? No macro ali, que é um problema grave da prefeitura. Sim. É um problema grave porque essa cidade para quando tem problema. Inclusive, por ser uma cidade turística, a questão do aeroporto está envolvida naquele processo, né? Quer dizer, Evaldo, ele vai terminar o ano, o próximo ano, é o último ano do prefeito Roberto Cláudio, em plena atividade, com muita coisa para fazer. É verdade. Eu quero destacar, eu estava falando aqui, Carlos Frederico, de uma revolução, e a palavra é exatamente esta, nos transportes da cidade, na mobilidade, na prioridade ao transporte público, que foi a criação daqueles terminais, dos primeiros terminais, e aí, mais uma vez, é bom que se faça justiça, foi uma iniciativa do ex-prefeito Juraci Magalhães. Tão importante quanto aquilo, eu lembro que o então candidato a prefeito, Roberto Cláudio, a principal promessa de campanha dele nesse tema mobilidade urbana era a implantação do bilhete único. No intervalo de 2 horas, o cidadão pode migrar de um transporte coletivo para outro sem a necessidade de fazer a integração nos terminais. Isso foi respeitado, foi honrado já no primeiro ano de mandato. Muito rápido essa promessa. Já no primeiro ano de mandato, a mensagem passou aqui na Câmara. Eu tive a honra e a responsabilidade de ser o relator da lei que criou o bilhete único, que implantou o bilhete único aqui em Fortaleza. E aí uma série de outras alternativas. A prioridade é o transporte coletivo. O Penhalosa, que foi prefeito de Bogotá e que é uma grande referência na mobilidade urbana, aquelas cidades ali colombianas, Medellín, Bogotá, Penhalosa é que dizia que uma cidade desenvolvida não é aquela em que os pobres andam de carro. A cidade desenvolvida é aquela em que os ricos andam de transporte coletivo. A gente está muito distante ainda dessa cidade desenvolvida, Fortaleza está muito distante, mas avançou muito. Os corredores exclusivos para ônibus, os BRTs, a implantação de uma infraestrutura cicloviária na cidade, com ciclovia, ciclofaixa, ciclorotas. Eu tenho que confessar que eu critiquei o prefeito quando ele iniciou isso aí. Mas eu já disse no ar isso. Não há problema não. Eu disse no programa, na verdade, disse porque numa cidade em que está
em busca de espaço, você diminui o espaço da gente para colocar a bicicleta, você já está brigando com moto, com carro e com ônibus. Então, no primeiro instante, você... Agora, o prefeito foi visionário. Foi. Ele acreditou que ele ia criar um novo modal de transporte em Fortaleza. Fortaleza hoje é um exemplo para o Brasil. Se não me engano, é ou não é? É uma das cidades que tem mais uso, sim. Né, do Brasil hoje. Sem dúvida. O horizonte é exatamente tornar Fortaleza a cidade mais ciclável do Brasil. O Plano Diretor Cicloviário de Fortaleza, o PDCI, prevê que nos próximos 15 anos é uma das legislações mais avançadas de incentivo à mobilidade ativa, à mobilidade sustentável. Ele teve muita coragem. Muita coragem. Nessa briga desse espaço. Eu lembro na Canuto de Aguiar e na Ana Bilhar, as duas primeiras ciclofaixas na gestão, as pessoas diziam, mas não tem bicicleta, não aparece bicicleta. A questão construa os caminhos que as bicicletas aparecerão. Foi exatamente isso que ele começou fez. No tempo passado também, Carlos Frederico, era muito comum aqui em Fortaleza a gente encontrar bicicletas pintadas de branco penduradas nos postes da cidade. São as bike fantasmas. Essas bike fantasmas, elas querem dizer que naquele lugar, exatamente naquele lugar ali, um ciclista morreu atropelado. É uma tragédia urbana. Curioso que o número de ciclistas aumentou consideravelmente em Fortaleza e diminuíram os acidentes. Isso aí é um dado para a nossa reflexão. Não tem dúvida. E hoje tem ciclista nessa cidade. E hoje você faz coisas e jamais pensou fazer. Ou seja, você complementa um trajeto usando bicicleta, que é a grande... Para mim, foi a grande sacada desse projeto. Né? Posso contar uma história que eu acho muito interessante. Mesmo as cidades mais cicláveis do planeta, eles têm um problema. Copenhague, Amsterdã, Berlim, tem um problema. Como é que esse sistema de bicicleta compartilhado, de infraestrutura cicloviária, chega nas regiões mais afastadas? Né? Porque há uma certa lógica nesse sistema de bicicletas compartilhadas. Cada estação de bicicleta deve ter uma distância máxima de 1 quilômetro entre uma e outra. Então ela tem um determinado ponto gerador e aí vai se espraiando pela cidade. Como é que a gente chega a isso aí no Parque São José, no Jardim Fluminense, no Conjunto Ceará? Olha essa perspectiva visionária aqui da gestão do prefeito Roberto Cláudio, do pessoal do PAIT, do Luiz Alberto Saboia. Tem um sistema que só existe aqui em Fortaleza. Isso é a grande questão, que são as bicicletas integradas. A gente tem a bicicleta compartilhada, a bicicletar, e tem as bicicletas integradas que ficam no terminal. É isso aí. Essa história é muito interessante. Numa circunstância hipotética, um cidadão que mora no Bom Jardim e que pega um ônibus lá no terminal do Siqueira, ele pega e trabalha na construção civil no Cais do Porto. Ele pega um ônibus no terminal do Siqueira, desce no terminal do Papicu, pega a bicicletazinha do sistema integrado, ele pode ficar até 12 horas com essa bicicleta sem pagar um centavo. Ele vai até o lugar onde ele trabalha, deixa a bicicletazinha encostada, volta, deixa a bicicleta lá no terminal do Papicu, pega um ônibus, desce lá no terminal do Siqueira, pega a bicicleta integrada, vai para sua casa, passa 12 horas e no dia seguinte faz a mesma coisa. E no fim de semana, ele pode ficar o fim de semana inteiro com essa bicicleta sem pagar um centavo por isso. Isso resolve o problema da bicicleta na região mais periférica da cidade. Além de trazer saúde para esse cidadão, além de dar uma bicicleta para ele de graça, ele vai para o trabalho e vai para casa. Então, praticamente, o prefeito deu a bicicleta para ele. Eu vou para um rápido intervalo, volto já conversando com meu amigo vereador Evaldo Lima. Sai daí não, um instante só. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia EMEM, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Estamos de volta com
terceiro e último bloco do nosso programa, do meu programa, do seu programa, do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Esse programa sai também na TV Assembleia. Domingo pela manhã você vai ver eu e o professor Evaldo lá, antes do Globo Rural. Você assiste lá, depois você vai para assistir o Globo Rural no outro canto. Deputado, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Olha, deputado, eu estou profetizando aqui. Vereador, deixa eu lembrar aqui. Você foi secretário de esporte da Lusiane. Aquela primeira reforma do PV foi, Evaldo. Rapaz, eu costumo dizer, Carlos Frederico, que o estádio Presidente Vargas... Mas já teve outra depois disso, eu estou dizendo a primeira. É muito mais do que um estádio de futebol, é um espaço de afeto de todos os que somos apaixonados por futebol. O estádio é de 1941, o Maracanã é de 50. É o segundo estádio mais antigo, público municipal mais antigo do país. Perde só para o Pacaembu. É um bem tombado pela cidade, eu tenho muito orgulho. Aquela entrada é parecida com a do Pacaembu, inclusive, o estilo de fato. E eu tenho muito orgulho daquela obra do estádio Presidente Vargas, preservando a fachada histórica, construindo um memorial, um estádio com conforto, com segurança. Quem a gente convidou, Carlos Frederico, para dar o pontapé inicial da entrega do novo PV foi o seu colega de comunicação da imprensa, o Tom Barros, que mora ali na Gentilândia. E que ele acompanhava a obra do PV, ele estava lá todo dia, vizinho ali ao PV. Eu tenho muito orgulho também que na inauguração do PV, ali na entrada, tem uma placa com o nome de cada trabalhador, né, cada operário que trabalhou lá no PV. Tem uma antiga canção, chama Cidadão, do Lúcio Barbosa, que diz assim, tá vendo aquele prédio, moço, ajudei a levantar, e hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas não posso entrar. A gente colocou o nome de cada operário que trabalhou no PV e durante um bom tempo esses operários eles tinham acesso, possibilitado o acesso ao estádio Presidente Vargas. É uma história que eu realmente tenho muito carinho, muito afeto pelo PV. Você fez a reforma, logo depois daí houve a Copa, aí antes da Copa houve outra reforma, mudaram o gramado, né? Não, o gramado, houve promessas de modificação do gramado, mas o gramado permanece o mesmo, né? Inclusive com o sistema de irrigação. Em algum momento, houve a discussão, que não foi levada a efeito, de transformar o gramado do PV num gramado sintético, num gramado artificial, à semelhança, por exemplo, do estádio da Baixada do Atlético Paranaense. E a partir da experiência realmente exitosa das areninhas aqui do prefeito Roberto Cláudio e do próprio governador Camilo Santana. Mas essa história o gramado permanece o mesmo. Esse piso sintético de qualidade e faz o mesmo efeito e a questão do custo, né, vereador? Como o nosso PV aqui é um estádio público, o custo é todo da prefeitura, né? Uhum. Não, é verdade. Mas eu acredito que afeta tecnicamente o jogo. Eu acho, para as areninhas, é a solução ideal. Eu não tenho a menor dúvida de que para as areninhas, porque você sabe que desde a primeira experiência lá no Campo do América e todas as areninhas que estão espalhadas por Fortaleza e chegando também pelo interior do estado. O Campo do América foi uma solução para muita coisa. Vamos falar sobre isso aqui. Vamos lá. Mas para um estádio, para o esporte de alto rendimento, eu não sei se caberia, não. Lá o Atlético Paranaense está trabalhando com essa possibilidade. Vamos ver o que é que vai dar. Vereador, o senhor falou na Areninha e eu me lembro demais aquela discussão. O terreno era do INSS, né? A confusão, e o prefeito Roberto Cláudio entrou pelo meio e conseguiu equacionar, tinha uma dívida, né? Tinha um problema. Eu sei que acompanhei de perto, é um campo dentro da cidade, do miolo. Meireles, né? No Meireles, a parte região rica, mais nobre da cidade. Mais nobre da cidade, uma população pobre que mora ali e que foi preservada, e a Areninha surgiu ali, como você colocou. Hoje, eu acho que o nosso maior problema, vereador, eu tenho dito isso e quero aproveitar que o senhor é presidente da Comissão de Educação, nosso maior problema hoje é a questão da nossa criança e da nossa juventude. Fortaleza já foi, infelizmente, reconhecida como um dos locais que se mata mais jovens no nosso país. Graças a Deus esse número está caindo. Mas a escola de tempo integral é o nosso grande sonho, né? A gente conseguir chegar... O prefeito agora,
Roberto Cláudio está... Eu vi uma matéria parecida sobre isso aí, queria só saber se é verdade isso. Além das escolas de tempo integral que ele está fazendo, e na realidade são 2 turnos, se você quer escola de tempo integral, você tem 2 escolas, então, né? Se você tem 100, tem que ter 200, é complicado. O prefeito vai usar as areninhas para conseguir esse segundo tempo? Me explica isso aí. Deixa eu fazer aqui uma observação. Eu sou um defensor da escola pública. Venho do sertão do Ceará e de uma família muito pobre. O estado? Qual é o município? Eu sou de Boa Viagem, do sertão central, ali pertinho de Canidé, pertinho de Madalena, Quixeramobim, Monsenhor Tabosa, caminho de Itauá, metade do caminho de Itauá. E emigrei aqui para Fortaleza, como tantas outras famílias, né, em busca de melhores possibilidades de vida. Enfim, uma família muito pobre. E estudei sempre em escola pública, escola municipal, depois escola estadual. A minha formação acadêmica também é de universidade pública. Eu sou formado em História pela UES e em Direito pela UFC. E acredito que não existe nenhuma alternativa senão através da educação. A educação no estado do Ceará, amigo Carlos Frederico, é referência para o país inteiro. É referência para o país inteiro. Das 100 melhores escolas públicas do país, 82 escolas médias, 82 estão no estado do Ceará. A experiência das escolas de tempo integral em Fortaleza são experiências muito exitosas. E os indicadores da educação, do IDEB, do SPAES, isso tem muito a ver com me permita aqui também fazer um elogio da secretária Dalila Saldanha. Dalila foi secretária executiva do governador Cid Gomes, né? Tem um grupo ali da educação, a Dalila, o Ivo iniciou, né, Márcio? O Ivo iniciou como secretário. O Ivo foi secretário do Roberto Cláudio. Eu lembro que o Ivo... Junto com você. Sim, você era secretário. Eu era presidente da comissão de educação, era líder de governo e dialogamos muito com o Ivo. O Ivo fez... A expressão é essa, fez uma revolução na educação de Fortaleza. E o Ivo fez a coisa mais difícil, e era contrariar. Ele implantou a seleção pública para diretores das escolas. Ele contrariou muita gente. Fez o pacto de responsabilidade social e pedagógica pelos estudantes da rede municipal de ensino. Travou debates duríssimos na Câmara Municipal de Fortaleza com a oposição. E ele teve dificuldades enormes, porque... Ele mexeu diretamente com o professor, ele mexeu na vida do professor. O professor que estava à disposição teve que voltar, o professor teve que assumir sala de aula. Ele fez a parte mais amarga daquele processo. Fez a parte mais amarga, mas hoje você conversa o que tinha que ser feito, e hoje é um homem muito respeitado pelos diretores, pelos coordenadores e pelos professores. Mas sabe por quê? Ele não abriu pelo precedente. Sindicato, o Sindiúte. O Sindiúte respeita o que o Ivo Gomes fez aqui. Ele não omitiu, ele não abriu precedente, ele foi sincero. E ele manteve as promessas. E talvez esse seja o segredo. Mesmo quando você tenha que dizer o não, você não pode ficar enganando as pessoas. A única coisa que a gente tem de valor mesmo é a nossa palavra e ela tem que ser honrada permanentemente. Então, com aquele estilo super sincero do Ivo, mas muito franco. Você definiu bem, super sincero mesmo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Inclusive, o João trouxe dados de Fortaleza, que eram muito ruins, os dados da educação de Fortaleza, há um tempo atrás. Inclusive, no final do governo da Luziane, era muito ruim os dados da educação, e ele trouxe dados já mostrando o pulo que a educação deu, né? Em 2012, apenas 12 escolas de Fortaleza possuíam um índice satisfatório no SPAES, no Sistema Permanente de Avaliação da Educação do Estado do Ceará. Hoje são 200. Quer dizer, todas as escolas têm aprendizagem satisfatória. Na verdade, houve uma revolução na educação. Aqui vamos fazer justiça aqui a secretária Dalila, ao secretário Ivo, a todo mundo que colaborou aí com a rede municipal e aos meus colegas professores aí que do chão da escola fazem a diferença. Sem eles não tem como. Professores e professoras. Aí, vereador, eu fico pensando o seguinte, o que o prefeito avançou hoje em termos da possibilidade de a gente um dia chegar a ter essa escola de tempo integral para todos, e essa possibilidade do uso de atividade lúdica, do esporte. Ele está pensando nisso, em usar nas areninhas? Sim. Isso, já existe esse projeto de integração nas areninhas, também na rede Cuca. A experiência das escolas de tempo integral não é apenas a permanência do aluno dentro da escola. Não é? No contraturno você tem atividade de reforço escolar e tem atividades culturais, atividades esportivas, atividades lúdicas, as mais diversas. Mas, na verdade, é educação em tempo integral, é educação na sua plenitude. Isso que, na verdade, tem revolucionado a educação em Fortaleza e no estado do Ceará. Houve um avanço também muito grande
a gente tem que ressaltar aqui na questão das creches, né, vereador? Sim. O número de creches que foram Praticamente feitas, dobrou, né, de centros de educação infantil. E, amigo Carlos Frederico, os centros de educação infantil e as escolas de tempo integral, elas não ficam absolutamente nada a dever às melhores escolas da rede privada da cidade de Fortaleza. É preciso que se faça justiça a essa prioridade absoluta que foi dada pelo governador, desde o governador Cid Gomes até o governador Camilo e o prefeito Roberto Cláudio. A educação é uma marca desse pessoal. Não sou do PDT, não, mas o PDT ele tem esse compromisso desde o Brizola. Não custa lembrar que foi o Brizola que iniciou aquela experiência lá do CIEPS, das escolas de tempo integral. O Brizola dizia uma coisa na época que ele tinha razão de sobra. Ele dizia, se a gente fizesse, espalhasse pelo Brasil naquela época, não teria essa tragédia que tem hoje da violência, com 60 mil assassinatos anos. Porque a gente realmente, o grande problema é o seguinte, houve uma quebra muito grande da estrutura familiar do Brasil e as nossas crianças e adolescentes ficaram na rua, né, professor? E quem estava na rua era o traficante, era os encantos, os falsos encantos. Num país capitalista, em que... Desigual demais, um fosso de desigualdade. Então, você lembrou muito bem o Brizola, e o Brizola tinha razão. E o modelo, depois de 30 anos, a gente volta para o modelo que o Brizola fazia naquele tempo. Escola de tempo integral. A escola de tempo integral. Eu acho que em Fortaleza tem o que hoje, secretário, o vereador, de escola de tempo integral hoje em Fortaleza, hoje, em torno de 40%, 50% das escolas do parque escolar é de escola de tempo integral. Mas a pretensão é a universalização. Pois é, para chegar nessa universalização é o quê, vereador? Aí nós temos aproximadamente 200 unidades, 300 prédios, 230 mil alunos matriculados. Carlos Frederico, isso é um desafio enorme. Vou te dar um exemplo, dado aqui. Você soma o número de alunos matriculados em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, as 3 capitais da região sul. Fortaleza sozinho tem mais alunos matriculados na rede pública municipal do que a soma dos alunos matriculados nas 3 capitais da região sul, para a gente perceber o tamanho do desafio de universalizar a escola de tempo integral. Essa questão de crescimento demográfico, vereador? Porque, por exemplo, você faz uma escola num país do primeiro mundo, para 1.000 alunos, a escola para 1.000 alunos hoje, daqui a 10 anos, né? Você faz a escola para 1.000 alunos aqui, daí vai abrindo um anexo ali, outro anexo acolá, né? Aí a questão da história, da confiança do sistema, a questão econômica também. Né, de você... Eu acho que essa crise econômica também levou muita gente para a escola pública. Para a escola pública. Levou muita gente. E alguém já falava, eu acho que tem uma certa razão, que a escola pública melhora quando a classe média matricular seus filhos na escola pública, porque aí aumenta também o grau de exigência, de cobrança. Eu acho que isso ajuda também. Pode ser uma nova classe média e surge aí, e possa surgir um desenvolvimento, a volta de crescimento do país. Vereador, eu não falei em saúde, mas eu queria falar, porque essa semana, inclusive, houve uma visita de deputados ao IJF. O IJF que tem sido o amparo de todo mundo na saúde desse estado. E foi feito um novo IJF. Como é que você está vendo isso aí? Já a possibilidade da melhoria do atendimento, um novo IJF e o prefeito? O IJF é um hospital de referência, é o grande hospital, a grande referência de trauma do Ceará, é referência no Nordeste, é um hospital municipal bancado, especialmente pela cidade de Fortaleza, mas a gente sabe que o IJF vem gente de todas as cidades do Ceará e, pasmem, inclusive gente dos estados circunvizinhos aqui que acorrem ao IJF. Nós defendemos o Sistema Único de Saúde, a saúde como um direito humano universal, e o prefeito Roberto Cláudio, com muita ousadia, né, com muita coragem, expandiu aí o IJF aí numa parceria da prefeitura com o governo do estado para ampliar a possibilidade da oferta do IJF. Vereador, eu tenho 2 minutinhos, quero falar de política com você rapidamente. Me diga uma coisa, como é que está o pensamento do seu partido, que é o PCdoB, em relação às eleições agora? Não posso não, agora. O PCdoB defende especialmente a formação de uma frente ampla em defesa da democracia, em defesa da civilização. E veja bem, quando eu falo de frente ampla, eu não me refiro apenas a partidos do centro e da esquerda, partidos chamados progressistas, o PDT, o PSB, a Rede.
Eu falo de uma frente ampla da civilização contra a barbárie. O papel que é desempenhado, por exemplo, pelo Rodrigo Maia, os companheiros petistas que tenham essa lucidez, os companheiros do PT e os companheiros do PDT. Porque o que está em jogo realmente é a defesa da civilização, é a defesa da liberdade, é a defesa da democracia. E o papel do PCdoB é exatamente isto. A gente até tem um candidato a presidente e a gente oferece esse nome para avaliação da sociedade brasileira. Nesse momento é o Flávio Dino, que é governador do Maranhão. Mas em nenhum momento o Flávio Dino ou o PCdoB vão ser óbices para a construção de uma frente ampla em defesa da democracia. É um nome que está colocado aí para estabelecer possibilidades de diálogo entre os democratas, entre aqueles que defendem o Estado Nacional Brasileiro. Aqui, rapidamente, vereador, em 30 segundos, aqui o PCdoB aqui fica com o prefeito Roberto Cláudio, o candidato pode surgir? O PCdoB faz parte da base do prefeito Roberto Cláudio. O cenário é diverso, né? Não tem um candidato, o Roberto Cláudio já não é mais o candidato natural, mas a tendência é que a gente continue aliado ao prefeito Roberto Cláudio. Porque o PT definiu praticamente, hoje eu conversei com o vereador Guilherme, que é o presidente executivo do PT, ele praticamente retirou qualquer possibilidade de acordo, o PT terá candidato. Mas eu acho que há muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte aí, eu acredito que é preciso ter... A gente começou falando do Juracy e do Vigílio Távora, me permita citar o Vigílio Távora. É preciso ter humildade diante dos fatos. Humildade diante dos fatos. Se a circunstância política exigir, eu tenho esperanças que a gente tenha responsabilidade com a nossa cidade para construir essa frente ampla já na cidade de Fortaleza. Vereador, obrigado pela vinda aqui. Fiquei muito feliz. Se eu tivesse 2 horas aqui, era pouco o programa com o professor Evaldo. Realmente é um professor, ensina muita gente, a gente aprende muito com ele. Eu fico muito feliz de você ter dado aqui essa aula aqui aos telespectadores do Pela Ordem. A você, irmão, obrigado pela audiência. Eu volto na próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Pela Ordem. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.